Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Senhor, nós não saímos das nossas casas para ouvir a palavra do homem. A palavra do homem pouco importa, Senhor, para as nossas vidas. O que precisamos, o que queremos, o que anseiamos é que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Por isso, meu Deus, destampa nossos ouvidos, abre nossos olhos, quebranta nossos corações. Toda inquietação, toda preocupação, toda ansiedade, o que de alguma forma tenta tirar o nosso foco de Jesus e de sua palavra, que caia por terra na autoridade que é no nome de Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 2022, a exemplo do que aconteceu em 2018, nós estamos vivendo o período da Copa do Mundo. Existem aqueles que vão falar que o sangue de Jesus tem poder, essa coisa de futebol, uma coisa do inimigo. Só que nós podemos e devemos lembrar que em nenhum momento a palavra de Deus vem censurar a prática de esportes e a competição saudável entre pessoas. E é por isso que nessa ocasião eu quero junto com vocês entender como a vida cristã pode ser comparada a uma corrida, uma grande corrida, uma grande maratona em direção ao objetivo final. Quando eu olho para esse texto e olho também para 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, os dois autores usam uma linguagem muito próxima, comparando a vida cristã a uma corrida, a uma grande corrida, a uma maratona. E eles usam esses exemplos porque fazia parte da vida dos primeiros leitores do texto sagrado. Para aquelas pessoas fazia todo sentido o que o autor estava tentando dizer, o que o autor estava tentando falar. E é nesse momento que nós temos que transportar esse texto para o nosso tempo. De fato, a vida cristã, ela se compara a uma grande maratona. Nós não temos na vida cristã uma corrida de 100 metros. O que é uma corrida de 100 metros? É aquela corrida em que vence aquele que é mais rápido, que corre os 100 metros em menor tempo e maior velocidade. A vida cristã nunca foi comparada a uma corrida curta. A vida cristã é comparada a essa longa maratona que todos nós diariamente caminhamos e traçamos a nossa jornada. Olhando para esse texto, o autor começa com as seguintes expressões: portanto, nós também,
usando essa referência a todos nós, não apenas aqueles a qual o texto foi dirigido, mas aqueles que também viriam fazer a leitura do texto depois. Neste caso, se aplica à nossa realidade. Nós também, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e aqui, de alguma forma, o autor, ele coloca cada um de nós nessa caminhada, nessa jornada, e como se na arquibancada muitas pessoas estivessem assistindo aquela corrida que está acontecendo. Alguns intérpretes vão dizer que essa grande nuvem de testemunhas está no capítulo 11 dos Heróis da Fé. Outros vão dizer que a grande nuvem de testemunhas faz referência a todas as pessoas que acompanham a nossa jornada, a nossa corrida. De fato, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A todo momento, as pessoas estão olhando para as nossas vidas e vendo como nós vamos desenvolver a nossa fé, e vendo como nós vamos levar adiante a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Diariamente as pessoas estão olhando para todos nós. Isso me faz lembrar de uma história muito interessante a respeito de um homem cristão que vivia numa vizinhança muito atribulada. E nessa vizinhança muito atribulada, diariamente, semanalmente, quando ele ia para a igreja, pegava a sua Bíblia, sua família ia para a igreja, ele fazia questão de convidar o seu vizinho para ir junto. O vizinho apenas dizia: eu estou lendo um livro, um dia quem sabe eu vá na sua igreja. Isso passou vários anos, e toda vez a resposta do vizinho era a mesma: eu estou lendo um livro, quem sabe um dia eu vá à sua igreja. Passou o tempo, aquele vizinho até deixou de convidar aquele irmão, até deixou de convidar o vizinho, e quando ele menos imagina, entra nas portas da igreja aquele vizinho que ele havia convidado tantas vezes para estar com ele na casa do Senhor. E naquele momento, o irmãozinho, ele responde, ele faz a seguinte pergunta: e aí, vizinho, você terminou de ler o livro? Por isso você veio aqui na casa de Deus? Ele disse: sim, eu terminei de ler o livro. Mas que livro que era esse que você tanto lia para depois vir na casa de Deus? Ele responde: o livro que eu estava lendo, todo esse momento era você, era o seu comportamento, era o que você fazia. Eu queria ver se realmente o seu convite para vir na igreja fazia sentido ir à igreja, se não era apenas um convite vazio e sem sentido. Naquele momento, ele pôde perceber o quão importante é a vida cristã e como as pessoas estão a todo momento observando o que nós estamos fazendo. É por isso que as palavras do autor do texto deixam claro que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente de olho, tem muita gente de olho. Lá naquele tempo em que o Fantástico passava coisa que prestava, tinha um quadro do programa em que eles faziam investigação a respeito de produtos que eram vendidos de forma irregular, e no final do quadro eles diziam: estamos de olho. É isso exatamente que as pessoas estão fazendo todo momento com a nossa vida, elas estão de olho. Pensando que nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, a grande pergunta que fica é: como nós, sendo cristãos, podemos terminar essa corrida de modo a sermos vitoriosos? E olhando para o texto do verso de número 1, o autor mostra o que em primeiro lugar todo cristão deve fazer. O texto diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Numa outra tradução, o texto diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Para que nós possamos correr essa corrida da maneira mais eficaz possível, nós somos convidados a deixar o peso que o pecado representa nas nossas vidas.
todos nós diariamente estamos em contato direto, uns mais próximos, outros mais distantes, do pecado. E toda vez que nós fazemos e permitimos que o pecado faça parte da nossa vida, é como se estivéssemos colocando mais pedras na nossa mochila. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar daqui até o João de Barro. Imagino que sim. Se você faz esse caminho com um tênis de caminhada, com uma roupa leve, você faz esse trajeto com muita tranquilidade, mesmo você que está, assim como eu, há tempos sem praticar exercício físico. O problema é quando nós queremos fazer esse trajeto com 3 sacolas da Nova Era nas mãos, descendo com uma roupa pesada, no sol de 3 horas da tarde de Marialva, que é aquele sol que frita. A tendência é que nós nos cansemos o mais rápido possível. Por quê? Porque o peso atrapalha a nossa jornada. O texto deixa muito claro que nós devemos nos livrar. Não é deixar de lado para depois pegar, mas livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E a pergunta é: quais são as pedras que você tem carregado na sua mochila? Algumas pessoas dizem: eu tenho muita dificuldade com as pedras que eu encontro no caminho. Ao invés dessas pessoas transporem essas pedras que encontram no caminho, elas simplesmente pegam essas pedras e colocam na mochila e continuam carregando esse peso a todo instante. Aí não deixa de ser uma pedra no caminho, torna-se uma pedra na mochila. E é por isso que muitas vezes nós estamos cansados e desanimados. Talvez eu possa citar aqui alguns exemplos dessas pedras. Talvez você tenha carregado os pesos da mágoa, do ódio, do ressentimento, da cobiça, da vaidade. Todas essas pedras na sua mochila vão trazer muito cansaço e vão impedir você de avançar. Entenda que o problema não está nas pessoas que estão à sua volta, porque eles estão lá sentados e assistindo a sua caminhada. O problema é o que você decidiu carregar na sua mochila. O que você tem carregado? Hoje nós podemos, com toda certeza, entregar aos pés de Jesus, o nosso Senhor, todo o fardo pesado do pecado e receber dele o jugo suave e o fardo leve para continuarmos a nossa jornada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixe de carregar peso desnecessário. E uma coisa, uma vez nós estávamos conversando, minha esposa estava contando, quando ela trabalhava como professora, que como que professor tende a juntar papel que não presta, que não tem utilidade nenhuma na pasta de trabalho. Às vezes, muito do que ela carregava, que nós imaginávamos lá no primeiro trimestre, que vai servir lá para o 4º trimestre, ou por último trimestre, mudou tudo. O que muitas vezes se carregava era papel que não tinha necessidade. Eu não sei se você já percebeu como que nós temos a facilidade de amontoar lixo na nossa vida, de amontoar coisa que não presta. É só você pegar esse final do ano, que você vai sair de férias, e tomar coragem, tomar umas 2 loratadinas, passar um remédio no nariz que dá rinite, e limpar as gavetas da sua casa. Você vai descobrir que muita coisa que está lá nas gavetas da sua casa não serve para absolutamente nada. Não serve para nada. Mas nós insistimos em guardar porque falamos: quem sabe um dia alguém vai precisar disso. E nunca precisa, só está ocupando espaço. Muitas vezes, irmãos, o que o texto diz de forma muito clara é que nós carregamos peso desnecessário na nossa jornada. Carregar o fardo suave, o fardo leve e o jugo suave de Jesus é o único peso que nós estamos autorizados a carregar nessa viagem. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 1 começa com essa afirmação, que nós devemos nos livrar de todo o peso, de todo o pecado que nos torna vagaroso. E aí, quando eu olho para o final do verso 12, você pode acompanhar isso, que está escrito:
o autor diz, agora vem o segundo verbo. O primeiro é: livre-se do peso. O segundo é: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sabe o que o autor está tentando dizer? De forma muito objetiva, é que por mais que você deixe de carregar peso extra, você vai precisar correr. E vai precisar correr com perseverança. Perseverança. Você pode ter certeza que se essa nuvem de testemunhas mostrada no verso 1 faz referência às pessoas que estão à sua volta, você vai ter um total de 0 pessoas torcendo para que você vença essa corrida. E aí, a verdade seja dita, se você não aprender a correr com perseverança, você vai parar. E não é para isso que Jesus te chamou. Ele não te chamou para olhar para trás, Ele não te chamou para parar, Ele te chamou para avançar, porque com certeza Ele está sempre do nosso lado. Aleluia. Nós precisamos correr com perseverança. O que nós estamos vendo ultimamente na igreja, e eu não estou dizendo dessa igreja, mas da igreja de um modo geral, é que muitas pessoas estão parando de correr. E aí você pergunta: mas por que você parou de correr a corrida que Jesus propôs para você? Ah, pastor, eu parei de correr porque parece que na igreja as pessoas não se importam mais. Gente, ninguém se importa mais. Nós precisamos aprender essa lição duríssima do século 21. Eu estava assistindo um vídeo, o cara no meio de uma avenida movimentada, que tinha não sei quantas mil pessoas passando, ele com um cartaz em letras gigantescas dizendo: eu preciso de um abraço, você poderia me dar um abraço? Todo mundo passando, e nem zumbi na tela do celular, e não via sequer um indivíduo ali mendigando o abraço. E aí, quando eu olho para aquele vídeo, eu chego à constatação que ninguém se importa. E se você basear a sua fé na opinião alheia, você não continua correndo. Não pare de correr a corrida que te foi proposta, porque as outras pessoas não estão se importando. Porque de fato, se Deus te deu esse caminho, é porque Ele se importa. Glória a Deus, aleluia. Ele se importa. O Senhor se importa. Corramos, como diz o texto, com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E aí você pode falar: ah, pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é o que Jesus mandou nós fazermos. Mas tem uma coisa que chama muita atenção no verso 2, que é o nosso motivador, aquilo que motiva esse continuar correndo. O texto diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, aleluia, glória a o Deus, líder e aperfeiçoador da nossa fé, glória a o Deus, autor e consumador da nossa fé. Se é para correr com perseverança, tome ânimo olhando para a pessoa bendita de Jesus, olhando firmemente para Ele, porque Ele sim é o exemplo das nossas vidas. E Ele procura usar esse exemplo no verso 2, a parte final, onde está escrito: por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. glória a Deus. Nós devemos motivar-nos olhando sempre para Jesus, porque o nosso Senhor Jesus não parou. E se você olhar a história de Jesus, não é uma história fácil. Quando Jesus nasceu, o dia que Ele nasceu, não tinha lugar para Ele nascer. Ele nasceu onde os animais comiam, na manjedoura. Com 2 anos de idade, um rei, Herodes, um psicopata, matou todas as crianças daquela idade, na tentativa de frustrar o plano do Senhor. Ele foi poupado. Ele cresceu e, como diz o texto de Isaías, homem de dores, varão que sabe o que é sofrer. Ele encontrou resistência por parte dos fariseus, por parte dos saduceus,
saduceus, por parte dos romanos, encontrou o abandono por parte dos seus próprios apóstolos, mas nem por isso ele desistiu do que ele estava para fazer por amor às nossas vidas. Aleluia. E é por isso que o autor diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Mantenha os olhos firmes em Jesus. Olhe para Jesus todo dia. Contemple a beleza da santidade do Senhor todo dia, porque certamente a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus é o que nos motiva sempre a avançar. Amém. Glória a Deus. E no final, o verso 3, o autor deixa claro que se nós pensarmos em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Olhando para Jesus, o Deus das nossas vidas, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele, com toda a hostilidade que sofreu das pessoas, não desistiu. Nós também não podemos desistir. Aleluia. Perceba que para terminarmos essa corrida, e não só terminarmos a corrida no dia em que Jesus voltar, mas diariamente vencermos cada etapa dessa corrida, nós temos que, em primeiro lugar, deixar o peso extra. Em segundo lugar, precisamos olhar firmemente para Jesus. Em terceiro, correr com perseverança, porque certamente, fazendo isso, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês.